Foda-se a hipocrisia. É melhor não acreditar em nada do que viver uma crença falsa. Observações. Imprima este livro. Não compartilhe a sua versão impressa com ninguém. Não sou escritor. Escrevi tudo em um dia e quando mandei para a edição de português o significado do livro inteiro se perdeu. Logo, a versão aqui exposta é a beta e está com erros ortográficos. Sou ex-judeu, ex-gordo, ex-pobre, ex-drogado e ando com favelados. Já sei que este livro envolve riscos. Logo, não precisam me informar mais do mesmo. Vocês só estão lendo este livro porque sou tudo isso e porque cometi diversos erros que todos vocês adoram. Graças a isso, vocês vão ler este livro. O que é triste. Não quero nada de vocês. Se for útil, compartilhe. Se não for, apague. Algumas alterações serão feitas. Este livro é gratuito e poderá ser baixado para sempre. Já sei que sou louco, doente e todo o resto. Não precisam me informar ou ir atrás do meu passado. Meu passado é aberto a todos. Ganhei todo o meu dinheiro através do mercado de opções na bolsa de valores. Isso é declarado e não preciso falar mais sobre isso. O livro começa bem direto e termina confuso. Isso foi planejado. Tenho uma mensagem a passar e não está escrita de maneira literal. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Como mudar sua vida agora. Capítulo 2. Hora da ação. Ainda não. Capítulo 3. Começa o jogo. Capítulo 4. Saiba, você não é livre. Capítulo 5. Saiba, você não será profeta na própria terra. Capítulo 6. Saiba, não existe Deus em igrejas, cultos ou seitas. Capítulo 7. Saiba, o fruto da dúvida é a dúvida. Capítulo 8. Tudo que você fala é uma oração. Capítulo 9. Você vive o que tem medo. Capítulo 10. Saiba, se você tem medo você não é cristão. Capítulo 11. Entendendo a quem você serve. Introdução. Não compartilhe seus sonhos com quem não se importa. Você já teve a impressão de que está tudo errado? Você já teve a impressão de que não pertence a este mundo? Você já percebeu que você consegue enxergar os erros dos outros? Você já percebeu que os outros se acostumaram a se sentirem mal e não falarem nada? Você já teve a impressão de que poderia fazer diferença neste mundo? Você já chegou a admitir que tem ciência do seu potencial, mas ele sempre é apenas um potencial? Bem, creio que todos da nova geração já devem ter se sentido assim. Quando nós vemos nossos pais assistindo a TV Globo, comentando Cidade Alerta ou outras coisas, eles acabam tentando nos condicionar a acreditar no mesmo. Na verdade, nossos pais até gostam que isso passe na TV. Isso acaba gerando medo, insegurança e desespero na maioria das pessoas. E com o medo as pessoas evitam sair de casa e sempre ficam seguras nas costas dos pais. O tempo passa e nossos pais não conseguem mais nos entender e nós não conseguimos entendê-los. Do que vale uma vida perdida? Do que vale viver condicionado ao medo ou a todas essas sugestões que são bombardeadas em todas as mídias? Por que você se sente forte mas nunca se põe à prova? E se põe, tem dúvidas se vai dar certo. E lógico, sempre dá errado. Preciso admitir algumas coisas no lugar deles. A verdade é que a maioria dos pais falharam. Eles podem não admitir, mas sabem. Eles não querem que você saiba, pois, se você souber, talvez você não se sinta mais seguro em casa. Se você souber, talvez você não os respeite mais. Se você souber, você tentará fazer diferente. Se você souber, será perigoso. A verdade é que eles não erraram por culpa deles também. Aprendemos na vida que eles acreditaram e seguiram os pais deles. Mesmo aqueles que se comportaram como revoltados sempre responderam às atitudes dos próprios pais para tomarem algum tipo de atitude. Alguns acreditaram que se estudassem, trabalhassem e servissem a esse sistema, teriam uma vida segura e estável. Outros acreditaram que simplesmente a revolta burra e desunida seria seu voto de protesto contra o que acontece no mundo. Não importa. Seus pais responderam ao ambiente em que viveram. Admita, a batata está assando há muito tempo. A maioria não sabe o que fazer, mas sabe que não aguenta mais desperdiçar a vida e perceber que não produziu nada até então. Semelhante às árvores, percebemos que algo borbulha dentro de nós. Semelhante às árvores, há uma necessidade de produzir algo, mesmo que seja uma mensagem de paz e desistência. Antigamente, não havia internet. A informação era mais escassa e quando não era totalmente controlada pela grande mídia. Hoje, nós sortudos, temos acesso a ferramentas que nos permitem usar toda a imaginação na hora de consumir algum conteúdo. Alguns escolhem procurar respostas, outros procuram matar o tempo com algo idiota, outros procuram se masturbar e assim por diante. Não importa. O que importa é que a internet descentralizou as fontes de informações e agora todos podem escolher onde buscá-la. Voltando aos pais, muitos deles foram motivados pelo medo de decidir todas as outras ações que tomariam na vida. Eles falharam, mas querem ensinar isso para vocês. Se proteja. O mundo não vai mudar. Faça algo seguro. Tenha medo. Se preocupe. Pense antes. Não dê um passo maior. Lembre-se disso. Eu te avisei. Bem, vocês escutaram isso o tempo todo. Provavelmente não perceberam que ao absorverem esse tipo de informação,
Mesmo que relute, vá inconscientemente aceitar e se lembrar disso quando algo der errado. Aos poucos, você vai se tornando uma versão diferente, mas igual deles. Aos poucos você vai entendendo que você, mesmo sabendo e forte por dentro, acaba absorvendo o ambiente, porque isso te favorece, já que caso algo aconteça, eles acreditam no mesmo que você e apoiarão a sua afirmação. O que você não sabe ou evita concordar é que eles foram ensinados assim. Eles já acreditam nisso tão piamente e já tiveram tantas provas disso na vida que tentar discutir é como conversar com uma porta. Como dizer para eles que eles estavam errados se toda a vida deles fora criada baseada nessas afirmações? Como você vai contradizê-los se a visão e toda a criação de vida deles foi baseada nessas informações? É impossível você vencer por argumentos. Eles vivem isso, eles criam isso e eles nem sabem disso. E mesmo se soubessem, teriam que admitir a burrice de viverem acreditando nisso. São poucos os pais que fariam isso, pois colocariam o filho em terreno inseguro. Um terreno que eles mesmos nunca foram capazes de explorar. Você sente que pode, você sente que deve, você sente que conseguiria. Mas o que vocês fazem nessa situação? Tenta persuadi-los. Não consegue, óbvio. Eles estão certos porque vocês vivem o mundo deles e não eles o seu traço. Se revoltam, entram no quarto, abrem o Facebook, escrevem alguma merda enquanto fuçam a vida dos outros e acreditam que todos têm uma vida diferente da sua. A sociedade brasileira é uma coisa engraçada, mas relaxa, não é só no Brasil. Não é mesmo. Mesmo se as pessoas estiverem muito zoadas, fodidas e pobres de espírito, elas dirão que estão bem. Se fosse verdade, tudo bem, mas na realidade elas somatizam uma grande quantidade de doenças, transtornos e fobias. Elas estão irracionais, mas se dizem racionais. Elas estão mal, mas se dizem bem. Todos já estão acostumados com máscaras. Todos já aceitaram a ideia de que ser falso é a melhor escolha neste planeta. Afinal, quem é que é sincero? Alguns homens, muito sinceros, foram assassinados, sumiram repentinamente, suicidaram-se ou simplesmente foram colocados em uma cruz. Mesmo assim, o nome dessas pessoas nunca some. Por que será? Não importa. Fingir estar bem evita que você sinta pena ou descubra quais sementes eles plantaram na vida e tem vergonha de admitir. Muitas vezes, as pessoas mais sofridas são as mais sinceras. Porém, elas não sofrem em espírito, sofrem em matéria. Às vezes, pessoas muito boas não se adequam ao sistema e passam fome. Às vezes, você foi o presente que o universo ou Deus deu a essa pessoa para que seja feita justiça. Mas talvez você já tenha se perdido neste mundo, ou ainda está procurando seu lugar. Talvez. Vemos por toda parte pessoas dizendo: pense positivo. Aprendi e isso vem de um livro de autoajuda. Mal sabem que mesmo se plantarem milhares de sementes positivas em um solo morto e sem nutrientes, nada nascerá. Mal sabem o que é positivo ou negativo. Mal sabem de porra nenhuma, mas elas estão prontas para ensiná-los. Alguns chamam isso de esperança. Alguns mais sinceros e instruídos já observaram que o nome disso é ignorância. Infelizmente, não posso citar todas as variáveis e resultados possíveis no universo para que você seja o que diz ser. Mas posso dizer uma coisa: existe uma regra, existe uma lei, existe uma equação básica. Mesmo que não enxerguemos todas as variáveis, assim como não enxergamos o ar ou um sinal sem fio, existem N variáveis possíveis, mas sempre que combinadas, formam uma equação perfeita. E até agora, você foi responsivo a essa equação. A equação de responder ao ambiente e à vida dos seus antepassados. No momento, é isso que vos escrevo. Agora, quero ensinar a vocês a minha maneira de pensar. Todos querem saber e não aguento mais de agonia de soltar logo. Como eu raciocino a minha vida, a minha equação e a minha certeza de que tudo o que eu acredito pode estar mais certo do que o que você acredita. Este livro, creio eu, foi feito com base no livro mais antigo que eu já li. A importância de você acreditar nele ou não cabe a mim inferir. Quero que vocês entendam e aceitem que nada é por acaso e não é possível que você não tenha notado que após a morte dessa pessoa o mundo se dividiu entre antes dele e depois dele. Você aceitar ou não, isso não importa. Basta que você veja o calendário. Todos já aceitaram que o ano atual é 2016 após ele. Não quero discutir se a data está certa ou errada. O que importa é que é, e que isso não é por acaso. É pelo mesmo motivo que a sua vida atual é a sua vida atual. É por mérito e culpa dele. Aceitem ou não. Se estou fazendo uma grande merda expondo meu modo de pensar, peço desculpas, mas irei fazê-lo mesmo que ocasione a raiva de muitas pessoas. Capítulo I. Como mudar sua vida agora. Sempre que eu começo qualquer projeto ou mudança de vida eu me atento às pessoas que estou envolvendo. Para alguns, isso é preconceito. Para outros, isso é exigência. Para mim, isso é ciência. Antes de envolver alguma pessoa aí, ou aceitar alguma ideia ou projeto eu me questiono. Isso vem do meu coração ou vem do mundo? Porque eu quero fazer isso. Este é o melhor momento. Qual a minha motivação real em que isso dê certo? Será que eu absorvi isso por causa de tanta informação em que acabo me expondo? Facebook, Instagram,
Qual a minha exigência com as pessoas que estarão envolvidas? Não importa. Na maioria das vezes eu preciso decidir tão rápido quanto eu decidia. Na bolsa de valores, algumas oportunidades não permitem que você pense muito antes de executá-las. Sempre que eu decido colocar meu coração em algo, entendo que aquilo se torna importante para mim. Para mim, as ideias e projetos que faço são mais importantes que o dinheiro que possuo ou a falsa estabilidade que existe nesse sistema mundano. Por quê? Não vou discutir com vocês, mas aprendi a aceitar a ideia de que devo decidir qual é minha missão no mundo. Eu devo decidir qual semente quero plantar. O vitimismo sempre me enojou. O vitimismo me transforma em uma pessoa impotente e tenho ciência que impotência é algo que não admito em minha vida. Logo, adquiri a consciência de que devo ser sincero em pagar o preço do que eu quero realizar. Se vou receber ou dever mais, o resultado me mostrará. E já entendi que ninguém pode me julgar. Bem, se isso é muito importante para mim, logo percebo que é semelhante a uma pérola. Afinal, está dentro do meu coração. Não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não lhe metam as patas e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7,6. Deste modo, percebo que quando tenho uma grande ideia ou um grande projeto, não devo sair por aí contando a todos. Algumas pessoas chamam isso de superstição. Para mim, isso é ciência. Como eu posso explicar a alguma pessoa sobre alguma ideia totalmente nova ou algo extremamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a observar no mundo? Como eu posso explicar a 99% das pessoas se, por observação, já percebi que vivem em estado de miséria mental? Não estou julgando. Estou dizendo fatos. Estou falando de percepção. Se eu tenho uma grande convicção sobre algo, já sei que devo guardar para mim, ou compartilhar com pessoas que tenham a mesma vibração que eu. Chamo essas pessoas na minha vida de irmãos de fé. Se eu saio por aí contando todos os meus objetivos e sonhos, as respostas das outras pessoas podem me afetar assim como, invariavelmente, a sujeira da lama em que vivem os porcos. Mesmo com a melhor bota ou a melhor roupagem, sei que sairei todo sujo com as crenças e os valores que essas pessoas vivem. Elas acreditam nisso. Elas vivem isso, e quem sou eu para contradizer o óbvio? De quem é a culpa? Minha. Eu que pedi a opinião ou permiti que essas pessoas afetassem a minha ideia. Eu que permiti a sujeira, a interferência. Logo, eu que devo recolher o fruto dessa aberração. Para mim, é óbvio que nessa equação é a única coisa que irei recolher a frustração. Mais uma ideia perdida que provavelmente outra pessoa terá e fará no meu lugar por ser mais competente na fé. Eu que não acreditei e acabei jogando aos porcos para me dizerem qual a opinião. Eu que errei. Vocês concordam? Se você concorda com isso, o primeiro passo para você parar de responder ao ambiente e criar a sua mudança de vida, level 1, é definir exatamente o que é valioso para você. Agora, o que é importante para você, o que você quer fazer, do que você reclama e quer mudar, o que você quer ter, o que você precisa. Desliga o Facebook e pense 10 minutos na sua vida. Escreva abaixo a sua ideia. Lembre-se, só você pode se julgar neste momento. Bem, esse é o seu tesouro. Essa é a sua pérola. E você, neste momento, irá protegê-la. Capítulo 2. Hora da ação? Ainda não. Hora da meditação e oração. Tendo definido o que é importante para mim, chegou a hora de agir. O primeiro impulso de qualquer pessoa é sair por aí procurando quem pode ajudar ou como. Devo começar. Eu não começo por aí. Em verdade, já percebi que a maioria das pessoas que agem assim acabam sendo tomadas pelo desespero. Desespero, para mim, é sinal claro de falta de fé. Eu não estou falando da fé em Jesus Cristo ou em Buda. Estou falando de falta de fé na vida mesmo. Essas pessoas ainda não perceberam que o que dizem acreditar está totalmente desconexo com o que acreditam de verdade. Algumas pessoas ficam tão impressionadas com a autoajuda que começam a repetir diversas frases bonitas para motivar os outros. Em verdade, todo o conhecimento dela ainda está em nível consciente. Está fresco. Ela acabou de receber e quer sair por aí contando a boa nova para os outros. Mas não parece óbvio que ninguém vai acreditar? É óbvio. Mas mesmo assim as pessoas agem dessa maneira em nome dessa tal esperança. Esperança que basta ler alguma coisa para que esse algo faça parte da vida dela. Na minha sincera opinião, isso é tão ridículo quanto os padres que ficam nas igrejas falando do que nunca viveram. Afinal, a quem querem enganar? Eu não sou contra a autoajuda. Em verdade, sou muito a favor. No mundo em que vivemos, se você não criar uma força interna muito superior à força externa, você não vai resistir à pressão. Neste mundo, se você não se ajudar, nunca poderá ajudar ninguém. E se você não está se ajudando, isso é um caso sério de sadomasoquismo mental. Continuando, se eu já decidi o que quero proteger e qual é a minha pérola, eu vou, primeiro, protegê-la. Não em um ato egoísta, mas em um ato inteligente de saber que devo compartilhar sobre essa existência somente com as pessoas que eu sinto que devo fazê-la. Agora, explicarei por que meditação e oração são o segundo passo do meu processo. Vocês podem não admitir, mas todas as casas, edifícios, castelos e barracos, antes de existirem, passaram pela cabeça de alguém. Primeiro, o engenheiro ou alguém capacitado pela vivência vai analisar o terreno. Esse processo, às vezes, não é feito do dia para a noite. Admita, nós vivemos em um mundo de densidade.
existe. Ou seja, mesmo que isso seja mentira, todos acreditam nisso. Logo, essa é nossa verdade atual. Algumas coisas levam algum tempo. Cabe ao seu sentido lhe dizer e guiar. Em todo caso, você já visualiza aquele empreendimento naquele lugar. Feito esse procedimento, chega a hora do arquiteto. Algumas pessoas assemelham Deus ao arquiteto. Nessa situação, sendo nós a imagem e semelhança do mesmo, nós somos o arquiteto de nossas próprias vidas. O arquiteto visualiza, imagina, cria e dá forma física através da ação de desenhar. O arquiteto usa tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do cérebro. Para vocês entenderem melhor, o lado esquerdo é responsável pela parte lógica, o lado direito pela parte criativa. Antes de ensinar o próximo passo, farei uma pergunta a você. Você ainda acredita no que escreveu no primeiro capítulo? Se você ainda acredita, siga em frente. Caso contrário, volte e reescreva. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda que seja, e disserdes a este monte, passa daqui para colar, há de passar, nada vos será impossível. Mateus 17,20. Vocês podem não admitir, mas quando eram crianças gostavam de desenhar. Mesmo que você não gostasse, isso pode ter ocorrido porque seu lado direito do cérebro acabou atrofiado de tanto usar apenas o esquerdo. Isso acontece porque nosso sistema sabe que pessoas criativas acabam sendo perigosas. Por isso, nosso sistema educacional privilegia apenas o lado esquerdo. Vocês podem não saber, mas vocês foram massacrados por informações que pouco lhe importam ou que na verdade só passou a crença e os valores que o mundo quer que vocês saibam. O sistema educacional brasileiro foi muito inteligente em exercitar apenas o seu lado esquerdo. Se você usar apenas o lado esquerdo, você acaba perdendo o lado mais poderoso da mente humana. Não vou entrar em muitos detalhes agora. Existe o Google para isso. Mas você foi testado dos 7 aos 17 anos. Se você fez apenas o ensino médio completo, em provas repletas de conteúdo não necessário ou até mesmo falso, o sistema governamental sabe como utilizar isso. Talvez você tenha tido a mesma sorte que eu e as milhares de pessoas que estão desenvolvendo uma doença conhecida como transtorno de déficit de atenção. Se você teve essa sorte e seus pais foram inteligentes o bastante para não enfiar remédios, vide Ritalina, goela abaixo. Caso contrário, recomendo fortemente que você faça tratamento para encerrar com essa droga. Se você tem essa doença, provavelmente não absorveu tanta merda do nosso sistema educacional, mesmo que suas notas tenham sido medianas e você passou de ano. Afinal, estou aqui para confirmar a vocês. É isso que importa. Você pode ter sido afetado com a crença de ser burro ou não competente para realizar o seu sonho de vida. Caso esse seja o seu caso, deixo a frase de Albert Einstein: todo mundo é um gênio. Mas, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele gastará toda a sua vida acreditando que é estúpido. Vou resumir o meu pensamento. Vocês concordem ou não? Mesmo o sistema tentando enfiar goela abaixo um monte de porcaria. Graças a Deus eu dormia nas aulas e absorvi muito pouco da educação moderna. Tanto que para escrever este livro admito minha incompetência para escrever sem erros ou em outras línguas. Mas mesmo assim fiquei rico, né? Logo, não preciso me preocupar, pois aprendi a usar o sistema. Não me orgulho disso e por isso escrevo este livro. Meu desejo é capacitar vocês que se sentem burros e perdidos. Nos próximos capítulos falarei sobre isso, e posso pagar alguém que faça essas tarefas, sabendo que todos vocês podem ter tido o lado direito do cérebro atrofiado. O próximo exercício: desenhe tudo que você escreveu nas linhas do primeiro capítulo. Um exemplo: se você quer ser cantor, desenhe-se no palco. Se quer palestrar, desenhe-se palestrando. Se quer ser pintor, artista ou seja lá o que for, desenhe da maneira que quiser, com os símbolos que quiser, aquilo que você deseja ser. Exercite-se como uma criança que voltou a acreditar que é possível decidir quem você quer ser e produzir. Naquela hora, chegaram-se Jesus e os discípulos com esta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Ao que Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18,1-4. Capítulo 3. Começa o jogo. Atração vem em mim. Checklist. Sei, sinto e posso. Decisão, sentimento e portas abertas. É hora do show. Calma, eu preciso ser sincero com vocês. Ainda não compreendi todo o processo de atração. Se tivesse compreendido, seria muito mais do que sou. Estou falando isso na opinião de vocês, claro, pois a maioria só está lendo este livro porque fiquei rico, bonito, transei com meio mundo e todos esses outros valores. Em verdade, sei que fiz tudo isso para que vocês me ouvissem, e admito que já estou pagando o preço dessa experiência. Retornando, esses são os valores que uma sociedade baseada em aprovação social e ver para crer carrega para ir atrás de informação. Em verdade, todas essas coisas as que virão nos capítulos a seguir eu já sei desde 2007 quando comecei o processo. Quem acreditaria? Eu sabia. As pessoas iam querer ver para saber, né? Espera, não estou falando do dinheiro. Preciso admitir que fiz o processo meio errado. Não vou citar isso agora, mas mesmo assim, deu certo porque cheguei no meu objetivo.
estava bem protegido, no meu coração. O que quero dizer com tudo isso? Mesmo eu não sendo uma geração de valor, tenho a ensinar assim como aprendi muito com os mendigos na rua e os meninos na favela, e estou disposto no final deste livro a discutir todos os pontos aqui descritos. Não baseiem o sucesso de vocês ao sucesso relativo que tive. Baseie o sucesso desta mensagem à vida de vocês. Por isso, volto a repetir a importância de vocês protegerem o que vocês acreditam. Ninguém vai realmente acreditar se não ver. Então, não percam tempo discutindo ou transferindo o sonho de vocês para todos. Isso pode e vai afetar no processo. Se você tiver menos força para acreditar do que a pessoa em que você passou a informação, você vai falhar logo de cara. Eu errei algumas vezes no processo e direi algumas coisas para aliviá-los durante a mudança de vida. Como no início todos nós estamos com sentidos muito desalinhados, algumas vezes vamos errar e confiar nas pessoas erradas. Não se preocupe, porque isso não afetou efetivamente na equação quando você o percebeu. Talvez você precisasse errar dessa maneira para receber uma informação nova pela vivência. E graças, sempre é no momento certo. Na bolsa de valores, quando percebemos que estamos em uma operação que já não faz mais sentido, devemos encerrar a posição o mais rápido possível, porque o prejuízo só será maior. Traduzindo, no início do processo, pode ser que seus sentidos estejam errados. Não se desespere, mas, se você perceber isso, encerre a conexão e saia andando. A falha ainda está em você e vou prosseguir nos próximos capítulos. Vou falar para vocês coisas que acredito serem de extrema importância saber antes de agir. São coisas que vão melhorar os seus sentidos. Neste processo, o seu sentimento será a bússola. Você para de usar apenas o lado esquerdo do cérebro e permite-se guiar por uma força maior cuja qual seus pais, amigos e companheiros não conhecem. Essas coisas permitem que você abra a porta mais rapidamente. Essas coisas permitem que você atinja mais rapidamente e com mais eficiência o seu objetivo. Eu realmente acredito que uma pessoa pode chegar longe só com esses 3 primeiros capítulos. Mas também acredito que ela irá com muito mais rapidez, muito mais longe se assimilar e aceitar as informações a seguir. Talvez você não goste do que vai ler a seguir, mas eu preciso dizer. Capítulo 4. Saiba, você não é livre. Você se acha livre quando deseja algo. Você se acha livre porque não depende de nada. Definam nada. Dinheiro, mulher, paz. Em verdade, todos nós somos seres facilmente condicionados. Somos condicionados desde pequenos a acreditar que somos o que somos e desejamos o que achamos que desejamos. Talvez você já tenha percebido que até uma simples propaganda na TV pode influenciá-lo a desejar ser ou a querer algo. Não. Antes de falar sobre mídia, PNL e outras coisas, quero ir mais a fundo. Todos nós estamos presos, ou todos nós somos sujeitos a leis. A gravidade não permite que você voe. A eletricidade não permite que você coloque o dedo na tomada. Essas são leis físicas. Você não é livre e não será livre, com ou sem dinheiro. Preciso lembrá-los, mesmo que ainda permaneçam nessa ideia imbecil. Se nós não somos livres, o que nos condiciona? Eu poderia listar aqui milhares de coisas, mas começarei pelo mais simples. Você é livre apenas para decidir uma coisa: servir o bem ou servir o mal. Basicamente, a única coisa em que você é livre é a sua intenção. Antes de explicar isso, devo alertar: as pessoas que possuem intenção definitivamente ruim estão em vantagem sobre você. Esse sistema ainda é dominado por pessoas que declaradamente se assumem ruins no interior. Por que isso ocorre? Porque elas podem roubar. Elas têm mais liberdade que nós neste mundo. Elas estão mais livres que você neste momento. Mas, entenda, isso tudo é passageiro, e mesmo que tenha durado alguns milênios de anos, tudo isso tem um sentido e não explicarei agora. Elas possuem mais recursos que vocês. Mas que tipo de recursos? Os recursos que elas têm é o de obter inapropriadamente coisas que não são delas. De maneira física, elas parecem ter coisas que não possuem. Elas parecem ser boas e recebem aplausos de toda a sociedade. Esse tipo de recurso é temporário e se baseia na ideia de que até essas pessoas estão sendo permitidas neste mundo para que elas aprendam com os próprios erros. Estou falando de pessoas ruins mesmo. Existem várias que ainda não pagaram o preço, e não cabe a nós cobrar. Por quê? Não quero falar muito desse assunto agora, mas essas pessoas também são como nós. Quem nunca traiu, quem nunca mentiu, quem nunca errou, o universo até hoje permitiu a nossa medíocre existência mesmo com todos esses erros. Todos nós recebemos e pagamos em conjunto também. Esperem, não estou falando que vocês são impotentes para mudar isso. Não, vocês são potentes e não são tão afetados quanto aqueles que declaradamente em seu interior assumiram serem ruins. Assim como as rádios funcionam em diferentes estações, vocês funcionam em diferentes vibrações. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Salmos 91,7. Talvez você não tenha entendido. Falo isso apenas para que você saiba que essas pessoas podem enganá-lo. E quem pode enganá-lo? Aqueles que você permite idolatra. Só essas. Não. As pessoas que primeiramente podem colocá-lo num ciclo indefinido de prisão não visível são as que você mesmo julga. E quem são essas pessoas? As pessoas com que você mais conviveu durante a sua infância. Seus pais. Você pode não ter percebido, mas você julgou os seus pais em alguns momentos da sua vida e talvez carregue isso até hoje. Você não percebe, mas isso te condiciona a querer provar e mostrar algo para eles. Você não percebe, mas isso vai condicionar a sua carreira,
a sua vida e todo o seu fruto. Antes mesmo de citar a idolatria, preciso dizer a vocês que o ciclo do julgamento é infinito. Enquanto vocês continuarem a julgar os outros, vocês experimentarão da mesma situação para entender o porquê agem assim. Todas as pessoas se dizem livres, procuram a liberdade. Essa liberdade é falsa. Nós somos escravos, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos impulsos, escravos dos nossos vícios. E preferimos isso muito mais aceitar o que Deus ou o universo impõe como lei. A primeira e mais importante lei que preciso dizer para vocês é essa: enquanto vocês julgarem o ANS aos outros, vocês viverão no mesmo ciclo. Alternadamente, o julgador se tornará o julgado. Alguns de vocês não vão entender a importância disso, mas eu preciso ressaltar que vocês precisam aprender a aceitar que as pessoas erram. Seus pais erraram. Vocês não precisam carregar o peso disso e podem, a partir de agora, modificar isso. Não julgueis e não sereis julgados, pois, como julgardes, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes ser-vos-eis medidos. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão, ao passo que não enxergas a trave em teu próprio olho. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho argueiro, quando tens uma trave em teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois verás nitidamente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7,15. Entendam, talvez você não tenha sido criado por seus pais, mas as pessoas que você julgou acabam te colocando em um ciclo. É uma prisão julgar os outros e nós mesmos acabamos pagando o preço. Para isso, o próximo exercício consiste em você escrever o nome das pessoas que você mais julgou e, se possível, mandar uma mensagem, mesmo que mental, de perdão e entendimento. Após esse exercício, que deve ser feito de todo o coração, confira se o objetivo inicial, descrito nos primeiro e segundo capítulos, permanecem. Às vezes, você acreditava que queria algo, mas você realmente não queria. E o simples fato de perdoar os seus agressores pode ter mudado todo o rumo da sua vida. Caso isso não tenha mudado, prossiga ao próximo capítulo. Capítulo V. Saiba, você não será profeta na própria terra. Muitos me perguntam o que aconteceu com aqueles que foram criados ou viveram comigo na infância. A resposta é: nada. Eles em si não acreditam na mesma coisa que eu só porque consegui mudar efetivamente toda a minha vida. Meus pais observaram que talvez eu esteja certo, apesar de não estarem certos disso. Meu irmão, que trabalhou comigo durante meus anos mais gloriosos na bolsa de valores e também enriqueceu com isso, também não acredita no mesmo que eu digo acreditar. Isso vale para todos os meus colegas de escola. Entenda, todo o processo de mudança de vida é totalmente pessoal. Você pode fazer para provar aos outros, mas eles não querem saber realmente. É muito difícil para que compreendam o que você compreende agora. É engraçado que as pessoas não sabiam que Jesus Cristo não conseguiu fazer milagre nenhum em Nazaré. As pessoas sabiam quem eram seus pais, seus irmãos seus amigos. Quando ele regressou a Nazaré e não conseguiu realizar nenhuma obra grandiosa, ele disse: foi a sua pátria e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. De onde lhe vem essa sabedoria e essas forças? Dizia a gente, cheia de pasmo. Pois não é o filho do carpinteiro? Não se chama Maria sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão Judas, e não vivem no meio de nós suas irmãs todas? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E encontraram um obstáculo nele. Jesus, porém, lhes disse: em parte, nenhuma encontra o profeta menos estima do que em sua pátria e em sua própria casa. E não realizou ali muitas obras poderosas, porque eles não tinham fé. Mateus 13,54-58. Ou seja, saiba que você definindo o que quer na vida e definindo o que decidiu acreditar, ninguém vai querer saber ou apoiar só porque você está falando. O que fazer diante disso? Preciso ser sincero com vocês. Quando você vive na casa dos seus pais, você acaba vivendo dentro do padrão vibratório da casa deles. Quando você vive na dependência dos seus pais, você acaba tendo que se sujeitar a todas as crenças e regras impostas por eles. É muito difícil que vocês realizem obras grandiosas na casa dos seus pais. É preciso entender que o primeiro passo talvez não seja sair de lá sem rumo algum. Alguns de vocês não têm fé suficiente para fazer isso, mas talvez, dentro de alguns de vocês, existe fé suficiente para modificar o ambiente, seja para a casa da avó, de um tio ou de algum conhecido. Isso irá ajudá-lo a ver o mundo sob outro prisma. É o início de um processo de mudança. Entenda que talvez isso afete o que você escreveu nos primeiro e segundo capítulos. Caso isso aconteça, reescreva. Pessoal, entendam, vocês não devem odiar seus pais, mas podem odiar o que eles acreditam. E até devem. O que eles acreditam os levaram para onde estão hoje. Seu papel sempre será esse: honrar pai e mãe. Entenda dessa maneira. Você não poderá honrar pai e mãe se ficar no quarto, acessando o Facebook e escrevendo merda o dia todo. Você não poderá honrar pai e mãe se não conseguir provar para eles que você está certo. Mas, talvez, se você admitir sua força interna e corajosamente decidir mostrar a eles através da sua obra, ótimo. Isso é um objetivo pessoal. É bem aceitável. Não negarei a vocês
Nesse sentido, creio que estou efetivamente modificando as crenças dos meus pais. Por mais que eles não aceitem tudo que eu acredite, as minhas obras já mostram para eles que talvez Deus ou o universo exista. Digo isso porque fui criado em um lar ateu, de origem judia, com muitas drogas e problemas envolvidos. Admito que eles não acreditem tanto quanto eu admito que talvez eles não acreditem o quanto eu desejaria que acreditassem. Mas eu os honrei muito mais fora do que dentro da casa deles. Devo admitir que no início foi difícil explicar a minha decisão, mas creio que hoje eles entendem e me glorificam por isso. Mal sabem, deviam glorificar a outro que foi quem me ensinou tudo isso. Mas vamos prosseguir sem religião. Vou explicar o porquê. O próximo exercício é facultativo apenas às pessoas que querem mudar de ambiente. Escreva onde você imagina que pode morar e desenhe no quadro abaixo. Capítulo V. Saiba, não existe Deus, e igrejas, cultos ou seitas. Deus está morto. Nos homens, desde os tempos mais primórdios da humanidade, o homem provou não saber lidar com o poder. Não posso negar, estudei em uma ótima escola, mas a mensagem do Evangelho é extremamente poderosa. Prova disso é a própria existência do Vaticano, da numerologia do ano em que estamos e as próprias guerras. Alguma coisa na sua vida foi por acaso? Isso também não. A verdade é que a maioria dos homens que tocam nessa mensagem acaba procedendo exatamente da maneira que Jesus disse que aconteceria. Perdem a razão. Ele mesmo previu as guerras. Previu que o homem não conseguiria lidar com todo esse poder e enlouqueceria. Previu que não era possível provar para os outros, através do ver para crer. Jesus previu tudo isso. Mesmo assim, os próprios padres, pastores, pais de santo dirigentes espirituais não percebem o quanto pervertem a mensagem do Cristo. E quem se prejudicou com isso? Você. E eles. Como você foi prejudicado? 1. Você percebeu que não existe diferença entre a hipocrisia interna da sua instituição e de fora. 2. Você acreditou que Jesus era um cara extremamente passivo, sem personalidade e fraco. 3. Você acreditou que ele passava uma mensagem impossível e cheia de fantasias. 4. Você acreditou que ele é uma piada. 5. Você acreditou que ele não faz diferença nenhuma. Basta ver quem diz segui-lo. 6. Você acreditou que ele era maluco. 7. Você acreditou que ele era representado pela igreja ou centros religiosos. Eu posso citar N crenças que você pode ter formado sobre a pessoa e vida de Jesus. Porque seus representantes na terra não passam de falsos profetas, hipócritas sem caráter. E como eles se prejudicam com a própria vida. São existências cheias de doenças, perversões mentais e dúvidas. São ridículos. São existências medíocres que se baseiam em uma repetição literal, porém não vivida do Evangelho. Eu não quero citar muito sobre isso, mas quero deixar apenas o alerta. Quem acredita que ir à igreja, consultar espírito ou colocar oferenda na encruzilhada e falar que isso é em nome de Jesus está extremamente enganado. O único remédio, ler o Evangelho. Neste caso, volto a recomendar o meu livro de bolso, A Mensagem Viva do Cristo por Huberto Rodin, a melhor tradução para o português. Minha opinião. Não pretendo estender esse assunto por agora. Quem tiver curiosidade sobre o que ele falou, vai atrás desse livro. Basicamente, Deus não habita em templos, mas sim no coração de todos os homens que aceitam e abrem sua porta para uma escolha óbvia. Você pode escolher a quem serve. A sua intenção. Pode ter certeza, se você não entendeu até agora, você é condicionado a servir alguém, mesmo que não queira, e seu inconsciente sabe muito bem disso. Resumindo, esse Deus que todos clamam está morto, porque não vive no coração destes homens. O exercício deste capítulo é o seguinte: pare de frequentar a sua igreja, pare de procurar Deus nos espíritos, nas seitas. Comece a entender que o templo é você. Os outros templos são os outros e todos fazem parte de um grande templo que permanece desunido. Entendam, essa lição é a mais difícil. Caso você queira parar de ler o livro por aqui, tudo bem, porque vai ficar pior. Mesmo eu tentando ser o mais leve possível. Eu vou resumir bem minha relação com todo o meu passado. Todos sabem que eu frequentei todas as religiões possíveis e imagináveis para a minha idade. Então, da mesma maneira que eu consegui que todas essas influências fossem pra puta que o pariu, você também pode. Espíritos bons não estão na vibração do planeta Terra, muito menos na vibração de pessoas extremamente pervertidas e perdidas. Compreenda quem consiga compreender. Capítulo 7. Saiba, o fruto da dúvida é a dúvida, e os relacionamentos de hoje vão fracassar. Muitas pessoas dizem acreditar no poder da mente. Muitas pessoas dizem que seguem um tal Jesus. Muitas pessoas dizem que são boas. Muitas pessoas dizem, mas cometem sempre o mesmo erro. Se você parar para pensar, parece óbvio. Se você possui dúvida dentro de você, você não está controlando o seu cérebro de maneira eficiente. Como acontece? Você tem medo, não quer pagar o preço de acreditar em algo vive em constante estado de estagnação. Nesse sentido, mesmo uma pessoa ruim pode aprender mais rápido que uma pessoa que acredita ser boa. Talvez por isso Jesus disse isso. Qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e lhe disse: meu filho, vai hoje trabalhar na vinha. Sim, senhor, respondeu ele. Mas não foi. Então foi ter com o outro e falou-lhe do mesmo modo. Não quero, respondeu este. Mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 cumpriu a vontade do pai? O último, responderam eles. Disse-lhes Jesus:
Em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes entrarão no reino de Deus antes que vós. Veio João e apontou-vos o caminho da justiça. Vós, porém, não lhe destes fé, ao passo que publicanos e meretrizes creram nas suas palavras. Vós o vistes, mas nem por isso vos convertestes depois, nem lhe destes fé. Mateus 21,28-32. O pior erro que pode acontecer em sua jornada é a hipocrisia. O que isso significa? Seja bom ou seja mal, mas seja. O que acontece atualmente é que muitas pessoas se dizem boas, se dizem profetas da fé, se dizem cristãos. Dentro do coração destes só existe dúvida e seus frutos na vida são quase escassos. Eles vivem em estado de medo constante. Como uma pessoa com tamanho poder e que diz eu acredito no poder da mente pode ter dúvida. Isso acontece porque as pessoas acreditam que basta saber para viver. Isso é um grande engano. Como eu disse, algumas pessoas tentam ler 1000 livros a fim de ter resultado, mas mal vivem uma frase do que é proposto. As pessoas vivem em um constante estado de hipocrisia entre os que dizem que sabem, os que dizem acreditar e os que realmente vivem. Se você quer mudar a sua vida, você precisa entender isso. Não importa qual caminho você decida ir, apenas decida. O que você tiver que aprender com isso, você mesmo vai aprender. Não adianta sonhar grande se suas crenças e valores com relação à vida são extremamente baixos. Isso acontece porque a maioria de vocês acabou absorvendo, por pura aceitação, a crença de todas as pessoas à sua volta. Seja os pais, seja a escola, seja a TV Globo. Todos vocês criaram representações mentais do que é e o que não é. Seu cérebro só diz sim para tudo isso. Entendam, vocês precisam parar de usar o Facebook e o Instagram se quiserem mudar de vida. Em algum momento vocês precisam revisar tudo o que carregam para dentro de si. E o momento é agora. A dúvida funciona da seguinte maneira. Você não sabe o que escolher e fica querendo escolher o que é melhor, sem renunciar o que uma decisão acarreta. Você quer testar antes. Os relacionamentos atuais são isso. Você testa a pessoa. Você não sabe se ficará com ela. Você absorveu o que ocorre nas novelas da Globo. Pura putaria em forma de liberdade. A verdade é que vocês, para piorar, em maioria, foram traumatizados durante a infância pelo comportamento dos pais. Então funciona mais ou menos assim. Você decide testar se a pessoa funciona em nenhuma das duas partes existe decisão. Vocês esgotam todo tipo de tentativa, porque a dúvida gera mais dúvida e, logo, ambos criam a dúvida de um no outro. Talvez vocês não tenham entendido. Vocês projetam os seus medos através da dúvida sobre o outro. E quando não dá certo, os dois acabam se culpando pelo erro. Mal sabem que quem causou o erro no homem foi a mulher. E quem causou o erro na mulher foi o homem. É difícil compreender esse ciclo. Vou tentar exemplificar mais um pouco. Na época dos nossos pais, ou avós, eles não tiveram, na maioria dos casos, oportunidade de escolha sobre com quem ficariam. Mas eles aceitavam o que a família mandava. O que acontece então? Você acabava se casando na maioria das vezes com uma pessoa que não queria. Nesse caso, olhar para o lado sempre foi um pecado comum. Desde os tempos passados, quando uma pessoa casa com outra e não aceita ou tem dúvidas com relação a isso, ambas caem. Por não haver união declaradamente mental e espiritual, o elo dos dois acaba destruindo toda a relação. Isso ocorre desde os tempos mais antigos e nós somos a geração da revolta. Nossos pais ficam nos aconselhando a testar a pessoa antes de casar. Mas na verdade, isso pouco importa. O simples fato de haver dúvida entre os dois já matará qualquer tipo de possibilidade de união feliz. Nesse sentido, Jesus foi bem claro em como se separar também não muda nada. As pessoas se separam mas vivem o mesmo ciclo com as outras pessoas, sempre pautado na dúvida se a pessoa não vai cometer aquilo que elas mesmas carregam de medo. E o que acontece? O seu medo acaba, como em uma corrente única, fazendo que você aja de maneira inconsciente para que a pessoa cometa exatamente aquilo que você temia. Creio que não conseguirei explicar isso em um livro, mas deixo esse recado e essas duas parábolas com relação ao relacionamento entre homem e mulher. Então se aproximaram dele uns fariseus a fim de o porem à prova, perguntando: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus: não tendes lido que o Criador, a princípio, fez os homens como varão e mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe para aderir à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Ora, o que Deus uniu, não separe um homem. Objetaram eles: por que, pois, mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas de princípio não foi assim. Eu, porém, vos declaro: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Mateus 19,3-9. A verdade é que as pessoas não entendem o que é adultério. Adultério é o que todos nós cometemos todos os dias. Inclusive eu. Cometemos adultério quando transamos com uma pessoa por um simples momento. Cometemos adultério quando olhamos para mulheres na rua. Cometemos adultério e cobiça quando desejamos a mulher do próximo em nosso coração. Qual o preço do adultério? Porque é um pecado. Bem,
O único problema do adúltero é que ele paga na mesma moeda. E ainda tem gente que reclama de ter sido corno, sendo que também corneava, seja em coração ou em ação. Todos nós somos adúlteros. Sabendo disso, Jesus foi bem claro sobre a sua opinião com relação ao casamento de adúlteros. Disseram-lhe então os discípulos: se tal é a condição do homem e da mulher, é melhor não casar. Tornou-lhes Jesus: nem todos compreendem isso, senão somente aqueles a quem foi dado. Há quem deixe de casar porque por natureza é incapaz. Há quem deixe de casar porque os homens o puseram nesse estado. E há quem deixe de casar porque ele mesmo se incapacitou por amor ao reino dos céus. Quem pode compreendê-lo, compreendam. Mateus 19,10 a 12. Obviamente, se ambos somos adúlteros não podemos cobrar fidelidade. Obviamente, se ambos somos adúlteros, o que mudará se nos separarmos? A esperança volta novamente em forma de ignorância. As pessoas justificam os seus atos na esperança de que algo seja diferente se fazem o mesmo ou mudam o que julgam da situação. E depois dizem: eu acredito no poder da mente. Burros. Uma geração baseada no ciclo natural e condicionado de um planeta que não se perdoa e cuja qual cada geração tenta testar o que não deu certo na anterior, mudando apenas a forma externa e não interna de pensar. Esse é o poder da hereditariedade. Continuar tentando e julgando baseado em milhares de livros que falam, mas não dizem nada. As pessoas continuam tentando buscar a verdade em vários lugares, mas não conseguem enxergar o óbvio. Neste caso, recomendo novamente a leitura do meu livro de bolso, A Mensagem Viva do Cristo, por Huberto Ruden. E também este exercício: escreva o nome das pessoas na qual você se relacionou. Escreva ao lado o erro que você cometeu e o que você temia que acontecesse na relação. Aconteceu? Parabéns. A culpa é sua, e dela. Perdoe se possível. Não sendo possível, guarde o perdão no seu coração. Capítulo 8. Tudo o que você fala é uma oração. O que você reza não. É muito comum você ver pessoas rezando frases feitas e coisas bem desconexas. Elas não riem, elas querem ser levadas a sério. Quando terminam a oração voltam a ser o que realmente são. E essa é a verdadeira oração. Qualquer criança comum saberia perceber quando essa pessoa está mentindo ou falando a verdade. A verdade é que toda oração feita de coração é uma oração real. E a oração real é o que você fala quando não presta atenção. Isso que está no seu coração é isso que você recebe de verdade. O resto, pura merda de pessoas que estão desesperadas e cegas. Mal conseguem perceber que estão tentando enganar a Deus. E essa é a pior escolha que alguém pode fazer. Como alguém pode tentar enganar a Deus? Universo, bem, elas tentam, e também querem ensiná-lo a fazê-lo. Não é difícil imaginar que sempre foi assim. Seus pais não são os culpados. Eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam dos pais deles e assim por diante. É a geração do planeta Terra, um tentando enganar o outro, há milhares de anos. Para entender como esse problema se estende há vários anos, Jesus disse isso. Então chamou a seu povo e lhe disse: escutai e compreendei bem. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Mateus 15,10 a 11. Antigamente as pessoas acreditavam que o que fazia a pessoa impura era o que entrava por fora dela e não o que saia de dentro dela. E o que sai de dentro das pessoas senão as palavras que proferimos e as ações que realizamos. Bem, parece óbvio. As pessoas não podiam admitir isso porque, se admitissem, todos teriam que admitir o óbvio. Estamos todos impuros. Basta ver a nossa comunicação. Eu mesmo posso dizer que estou cheio de impureza. Eu sei que pagarei o preço disso. Em verdade, já sei que estou pagando. Eu aceito. E você deveria aceitar também se quer mudar a sua vida. Lutar contra isso é uma grande idiotice, só te divide dentro de si mesmo. Te deixa maluco, coisa que você já deve ter percebido que está. Quanto à oração, Jesus também disse isso. E quando orardes, não procedais como os hipócritas, que gostam de se exibir nas sinagogas e nas esquinas das ruas, orando a fim de serem vistos pela gente. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, feche a porta e ora ao teu pai às ocultas, e teu pai, que vê o que é oculto, te há de recompensar. Nem faleis muito quando orais, como fazem os que cuidam ser atendidos por causa do muito palavreado. Não os imiteis, porque vosso pai sabe o que é vez mister, antes mesmo de lhe pedirdes. Assim é que é vez de orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as faltas deles, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas faltas. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas faltas. Mateus 6,14 a 15. Essa oração ensinada por Jesus foi muito clara. Se nós não perdoarmos as faltas que os outros cometem conosco, nós também não seremos perdoados. Mas o que isso significa? Significa basicamente o ciclo do erro. Nós julgamos, nós nos tornamos, nós vivemos, nós não nos arrependemos e nós continuamos a cobrar o próximo. Talvez você não entenda de maneira espiritual o que essa mensagem diz. Porém, tentarei trazer luz à ciência para explicar esse fato. Se você
ainda não percebeu. Você deve a todos e todos o devem. Quanto mais você cobrar do próximo, mais o próximo irá cobrá-lo. E esse ciclo nunca terminará. Mas eu nunca fiz nada de errado. Bem, isso é o que uma mente programada na hipocrisia e na cegueira diria. Mas, para estes, recomendo que parem o livro por aqui, pois não servirá para nada. Basicamente, estou falando o seguinte: a única oração que Jesus ensinou se baseia em perdoar o próximo para ser perdoado. Basicamente, o que nós damos, nós mesmos recebemos. E o que nós estamos dando, apenas cobrança. E reclamamos de estarmos sendo cobrados. Como eu já disse nos capítulos anteriores, os que agem no mal estão na nossa frente em maior número. Este planeta está dominado por eles e nós estamos escondidos. Basicamente, o que está acontecendo é algo semelhante a isso. Muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19,30. Sim, o mal está ganhando no planeta. Isso não é julgamento. É fato. É óbvio. O que as pessoas não percebem é que isso ocorre porque o bem ainda não despertou de dentro das pessoas. Deus continua morto. Eu vou explicar melhor à luz da ciência. Vivemos em estado vibracional. Nós temos a capacidade de atrair e repudiar. Isso é natural como a planta cresce em bom terreno. Como nós, brasileiros, somos de maioria corrupta, mentirosa e malandra. Obviamente isso reflete em todo o nosso sistema. Nós, por inconsciência, mesmo que saibamos, atraímos e permitimos o sistema que hoje está aí. Um sistema ineficiente e corrupto. Mudar as pessoas vai mudar? Em verdade, é óbvio que não. Será que isso é só conosco? Vá para Portugal e veja se não pagam preço semelhante ao nosso. Isso é por acaso? Primeiro, as pessoas não mudaram a forma de pensar. E mesmo se mudassem, o governo sabe bem como dificultar tal processo. Basta que você continue com a educação do jeito que está e abra as portas para mais pessoas que aceitam um sistema corrupto. A melhor opção que Cuba. Bem, a inteligência do sistema é a mesma inteligência que a nossa. Eles são tão malandros quanto nós mesmos. Mudar as pessoas não vai mudar nada. Mudar o nosso pensamento e atitude sim. Isso vai mudar o Brasil. Caso apenas o governo mude, o processo será semelhante ao que acontece na separação. Você pode mudar a pessoa, mas será o mesmo tipo de sistema. Porque estamos recebendo exatamente o que precisamos. Como as pessoas podem acreditar em Deus, ou universo, e não aceitarem a ideia de que tudo o que acontece é justo e bom para nós mesmos. Esse governo é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. Graças a esses imbecis é que podemos ver o quanto somos imbecis. Estamos tentando enganar a Deus. São tão malandros quanto a maioria neste país. E o que somos nós se não frutos desse sistema desunido e hipócrita chamado Brasil? Falando nisso, o Brasil é o país mais hipócrita do mundo. Eu acho incrível como 90% da população se diz cristã, mas a verdade é que a grande maioria nem sabe o que foi dito por Jesus ou cometem todos os erros que por ele foi revelado. Oxalá meu Pai. É o que dizem em bom nome. Resumidamente, para encerrar o capítulo, este país não mudará apenas pela nossa oração. Nosso país mudará quando a nossa oração for sincera e alinhada com a nossa ação. Quando o povo se unir para mudar. Enquanto isso não ocorrer, paguemos o preço. Portanto, para mudar a sua vida, esqueça um pouco o sistema e concentre-se primeiro em arrumar o que está de errado dentro de você, para que o que está fora se arrume naturalmente. O próximo exercício é o seguinte: pare de fazer orações falsas e mentirosas. Mude sua forma de falar e revise a sua forma de pensar durante uma semana. Evite notícias e TV por 2 semanas. Capítulo 9. Você vive o que tem medo, e o que você tem medo não devia assustá-lo. Vejo por todos os lados pessoas perguntando qual a fórmula mágica para ser rico. Para ser sincero, a fórmula completa eu desconheço, mas eu conheço uma fórmula que, com certeza, te empobrece. O medo de ser pobre. Eu acho engraçado como as pessoas temem a pobreza. Engraçado que essas mesmas pessoas se dizem cristãs. A fórmula mais básica para ser pobre é ter medo disso. E por quê? O medo consegue congelar seu cérebro e fazer com que você perca o controle. Em verdade, o medo consegue rebaixar o seu estado de espírito e com isso você não consegue raciocinar direito. O medo de ser pobre pode ter diversas causas. Pode ser porque seus pais viviam repetindo isso. Pode ser porque você realmente acredita em por acaso ou pode ser porque você está tão apegado a seus vícios que tem medo de não conseguir mantê-los. O mais engraçado é que as pessoas não percebem. Sempre que são tomadas pelo medo, elas perdem exatamente aquilo que temem perder. E a velocidade com que perdem é totalmente proporcional à quantidade de medo que existe dentro dela. Atração. Quanto mais medo, mais rápido fica. Vendo por esse lado é engraçado ver as pessoas comentando quanto tem medo de perder a namorada, perder o dinheiro ou perder qualquer outra coisa. Engraçado é que muitas pessoas perceberam isso mas não sabem o que fazer. O que a maioria das pessoas fazem nesse caso é recorrer a vídeos no YouTube. Coisas como recuperar seu relacionamento, como manter sua namorada, como ganhar dinheiro, como ser rico ou matar o tempo no Facebook. Cegos guiando outros cegos existem há mais de 2016 anos. Conforme o tempo passa o medo toma controle total sobre a pessoa e o único recurso disponível acaba sendo o remédio. E procuram na medicina tradicional a forma de remediar. O psiquiatra
Nesse caso, é o recomendado para lidar com o desespero irracional por algo que você não sabe explicar ou não quer aceitar. O melhor jeito é se dopar mesmo. A verdade é que a nossa medicina só consegue diminuir os efeitos. Não acredito em nenhuma cura efetiva da medicina. Acredito na cura mental e interior. Se você duvida disso, estudem o efeito placebo. Em todo caso, não sou uma pessoa muito boa para falar sobre doenças físicas. Mesmo tendo sido atropelado diversas vezes, sequer quebrei um osso. Sei que tenho milhares de erros e que de alguma forma posso ser cobrado por isso. Porém, ainda não tive nenhuma doença grave para que eu seja provado em fé. E mesmo se eu tiver, meu convênio é o SUS. Creio que um bom livro sobre esse assunto seja Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, onde ela retrata como se recuperou de um câncer. Bem, voltando ao assunto, você vive o seu medo, de alguma maneira, seja pela TV que está te bombardeando de desejos irracionais, usando uma PNL barata, mostrando como é positivo usar o shampoo da Gisele ou ter o carro do Neymar. Você está cada vez mais tomado por uma vontade insana de ser rico. E isso favorece os ricos, que já estão. Idolatrem os ricos. A verdade é que desde os tempos mais primórdios da humanidade o homem valoriza aquele que possui maior riqueza. De certa forma, os homens ricos sempre estão em evidência. De certa forma, você só está lendo este livro porque sou rico. Eu creio que uma pessoa rica de verdade passa pela pobreza. E a verdade é que, quando você não teme a pobreza, você entende o óbvio. É possível viver bem de qualquer jeito. Mas por que ser rico? A verdade é que a grande maioria hipócrita das pessoas justifica a sua riqueza como forma de ajudar as outras. Sejamos sinceros. Quais dessas pessoas efetivamente ajudam as outras? Vamos parar para pensar como funciona. Você vende algo que deixa os outros malucos ou sedativos mentais. Álcool e cigarro, por exemplo. Ou talvez um hambúrguer cheio de toxinas. Você sabe que a maioria do mundo é porco. Então, logo, vai vender pra caralho. E mesmo se não forem porcos, estamos todos doentes nesse sistema. Aí você tem capital recém-liquidado de um banco e resolve investir no negócio. Obviamente, você recebe todo o fruto. Dinheiro traço. Exatamente o que você está procurando ao investir nisso. Porém, você deve ter cuidado. Porcos são burros, mas podem pensar um dia. Então, conforme o seu departamento de marketing diz, você deve mostrar para o povo que é uma boa pessoa. A ideia é a seguinte: criar um dia feliz ou fundação estudar. Quando você faz isso, você fala para os outros que é por uma boa causa, e todos o aplaudem. A nova geração borbulha para se apresentar na frente destes senhores do bem e da justiça social. Na verdade, o que está por trás de tudo isso é uma enorme máquina que engana os treinam para servi-los. O pensamento é o seguinte: sabemos que nós vendemos lixo para todos pela forma economicamente mais viável, seguindo a lei do dinheiro traço. Fazemos um dia em que recolhemos 0,27% do nosso faturamento anual bruto para doar para algum lugar. Relaxa, abate do imposto. Mas você não pode esquecer que para fazer isso, precisa estar bem anunciado em todos os meios de comunicação. Afinal, estamos fazendo isso para todos verem nossas boas obras. Os homens aplaudem e cada vez mais tentam seguir e idolatrar essas pessoas. Toda ganância e ignorância se reúne, semanalmente ou mensalmente, a fim de raciocinar como podem melhorar o mundo. Você perde a sua vida nisso. Uns perdem um ano, outros 10, alguns a vida toda. Quando você percebe que, na verdade, você deixou o arquiteto disso mais rico, que isso nada mais é que fruto da mente mais megalomaníaca e inteligente do recinto. Ele soube usar o sistema. Eu fodo, mas pago impostos, certo? Gero emprego, mas mato vocês e seus filhos. Você ignora isso e, talvez, a morte seja melhor que a vida para a maioria das pessoas hoje em dia. Na sociedade isso se chama sonho grande. E é justo que ele recebe o prêmio, visto que ele é mais consciente que vocês. A culpa é de vocês, que vivem com medo. Ele está recebendo o prêmio de usá-los da melhor maneira possível, e sem que vocês reclamem. É justo. Burros são vocês. Eu explicarei melhor. Em verdade, vocês são enganados o tempo todo para servir e aceitar esse sistema. O mundo todo é assim, não é? E se você não aceitar, pode passar fome. Não é? Vocês já criaram uma vida dependente disso. Vai correr o risco de sair. Risos. Quem tem coragem. E como vocês estão perdidos, porque sequer tiveram tempo para ler o evangelho, mas tiveram muito tempo em vida para ficar no Facebook, acabam procurando as diversas fórmulas vendidas por marketing digital de como enriquecer rapidamente, enganando os outros da maneira mais imbecil possível. A verdade é que todo homem inteligente sabe que para ganhar dinheiro é muito fácil hoje em dia. O mundo está em crise e, na verdade, toda crise é uma oportunidade. E a oportunidade de hoje é vender fantasias pela internet. Você já percebeu como os EUA sempre ganham com as crises mundiais e com as guerras? Deixo isso para outra hora. A nova geração está conseguindo ser mais burra que todas as outras que já passaram no planeta Terra. E talvez a crise que virá será a maior possível. Mas entendam, estou falando isso apenas para que vocês saibam. Quem seguir a mensagem do Evangelho, tenho certeza, não será atingido. Afinal,
Essa não é a minha promessa, é a de Jesus. Em todo caso, preciso continuar este capítulo com mais umas informações. Sabe quem sempre sofreu todas as grandes crises há mais de 2016 anos? A classe média. A explicação é simples. O pobre já está fodido mesmo e vive sempre em um sistema independente. Provavelmente, os mais pobres nunca pagaram água e nem luz, e não aceitam isso inteligentemente, porque sabem que é abusivo. Isso é direito humano. Deus nunca esqueceu os pobres no Brasil. Vou ser mais polêmico. No Brasil é permitido vender álcool e cigarro, mas é proibido vender maconha. Não falarei muito sobre isso pois não quero receber processos em vão. Todos sabem que a maconha e as outras drogas estão nas mãos do tráfico. E o tráfico é o que protege a favela de pagar contas abusivas ou sofrer abusos da polícia da sociedade. Sim, o tráfico faz mal para a favela. A TV passa isso o tempo todo assim. Como os EUA falam do terrorismo o tempo todo para conseguir implantar o seu novo sistema. Vamos falar do Brasil. É o tráfico que alimenta muitas das famílias que estão lá. Me pergunto, qual a diferença entre o Marcola, líder do PCC, e o Jorge Paulo Lemann, líder da Ambev? Se for parar para pensar, o Marcola já está pagando a pena dele. Já o Jorge Paulo Lemann está sendo ovacionado como grande homem na sociedade brasileira. Eu não quero estender esse assunto ao seu julgamento pessoal do que penso, mas, serei sincero, conheço muitas pessoas no tráfico que seguem o máximo possível do evangelho e se assumem erradas. Elas se arrependem todos os dias do que fazem. Creio que essas serão salvas. Minha opinião, não tomem como verdade. Já vi vários que aprenderam com a experiência e resolveram seguir outro caminho. Elas sempre souberam que estavam erradas, mas precisavam fazer aquilo. Não vou estender isso porque a maioria nunca entenderia. Deixe o Datena ficar falando que quer se matar aos poucos em troca de mais um Rolex e seus remédios psiquiátricos. Em todo caso, não falarei sobre isso. Mas para trabalhar na Ambev o que você tem que saber é o que é ensinado nas faculdades como ciência, como conhecimento. Para trabalhar em uma empresa, pouco importa o que você acredita. Na verdade, parece óbvio que a única coisa que importa é a sua ambição e a sua capacidade de lidar e aceitar isso. A verdade é que essas pessoas se dizem corretas, se dizem melhores, se orgulham do que são. Uau! Se elas souberem mentir ou modelar, melhor ainda, porque isso é essencial para vender algo que ninguém precisa. Precisamos criar a necessidade. Bem, a verdade é que não vejo muita diferença em quem feriu o mandamento não matarás e quem feriu não cobiçarás a mulher do próximo. Pela lei, os dois estão ferrados. A diferença está em você aprender com o erro. Algumas pessoas sabem que estão erradas e mudam. Outras passarão a vida toda achando que estão certas. Voltando à parábola do evangelho, pessoas que cometeram grandes erros acabaram se arrependendo, serão salvas. Pessoas que não percebem seus erros, ainda aprendem a viver com eles. Essas parecem que não têm muita salvação. Elas continuarão gritando o nome de Deus na igreja do pastor mais malandro que aparecer. A verdade é simples. Você é bombardeado de informações sobre os pobres e como eles são ruins. Aos ricos sobram os aplausos e talvez você seja um desses. Você quer saber o que o rico sabe, o que o pobre sabe? Bem, veja o que aconteceu com Jesus. Você vê todo dia no Datena as pessoas que sofrem por causa do tráfico. Mas você não vê todo dia na TV as pessoas que sofrem pelo sistema. Por quê? Porque o sistema é correto. Voltando ao assunto principal. O pobre sempre esteve fodido então pouco sofre com o sistema. E o rico? Bem, o rico já se aproveitou do sistema para esconder dinheiro em todos os lugares preparados para isso. Como todos sabem, eles já possuem dinheiro para umas 15 gerações e mesmo se perdessem tudo, não parece que existe diferença na vida de uma pessoa que tenha 100 milhões de dólares ou 10 bilhões. Os ricos estão privilegiados porque eles criaram o sistema desde o princípio. Desculpe, preciso dizer a verdade. Se você tem dúvidas sobre isso, procure descobrir como o Banco Central Americano surgiu. Então, se os ricos não sofrem pelo dinheiro, os pobres não sofrem porque já aceitaram. Quem sofre? Você que foi morno a vida toda. Como está escrito, conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Apocalipse 3,15 a 16. Assim na terra como no céu, não é mesmo? A classe média é a classe que, tecnicamente, está correta. Ela serve aos ricos e caga sobre os pobres. Ela tem medo de ser pobre e trabalha para o rico, querendo se tornar um deles. São movidas pelo medo. O medo é claro. Não querem se tornar a empregada que limpa a própria casa, ou o pintor que humilhou, ou o pedreiro que comeu longe da mesa. A classe média é a classe menos criativa de todas as classes. O pobre é criativo e unido na pobreza. O rico é criativo e unido na riqueza. A classe média é onde as guerras acontecem. É a classe mais desunida de todas. Como não sabem de nada, mas dizem saber de tudo. A classe média é famosa pela tão gostosa corrida de ratos. É interessante que, no Brasil, a classe média está em ascensão. É fácil fazer com que as pessoas fiquem nessa classe. O governo sabe muito bem que não consegue controlar o pobre, e que o impacto de mexer com os ricos são elevados para o sistema que parasitam nos órgãos públicos. Então cria-se um sistema artificial baseado na seguinte operação: dê algum tipo de assistencialismo para o pobre ter medo de perder, elevando-o para a classe média. Dessa maneira,
Ele sempre vai ter medo de qualquer mudança no poder. Como as pessoas não se tocaram que são criadoras da própria realidade, o sistema se aproveita. E se as pessoas se tocarem, cria-se mais medo através da dependência, ou trazem pessoas traumatizadas pelo medo para o nosso sistema. Lembram-se de Cuba? Lá, tem vários que podem ser utilizados para aumentar a energia no país. Funciona mais ou menos assim. Eu lhe dou R$ 80 por filho. O quilogramas do arroz antes disso custava R$ 3. Agora custa 6. Eu não quero que você use seu poder criativo ou pense. Quero que você se torne dependente de mim. Lembre-se para sempre. Fui eu que criei este sistema. Não me tirem do poder, pois vocês não sabem o dia de amanhã. Então aquele que era pobre se torna classe média. Ele não percebeu, mas assinou sua sentença de morte espiritual. Agora, ele viverá em constante medo do sistema mudar e se acostumará a não produzir nada com a mente. Afinal, ontem eu era pobre. Agora o sistema está a me dar uma gota no deserto. Alegram-se nova classe média. Eles não entendem a troca burra que está acontecendo. Mas o rico não sente isso. O rico, ao perceber esse tipo de movimento no país, corre para a imobiliária, vende todos os seus imóveis, os aluga e vai viver em outro país. Afinal, é muito inteligente viver na Suíça, mas mais inteligente ainda é levar o capital do Brasil para lá. Quem se fode? A classe média. Eles vão ter um reajuste salarial baseado na taxa de juros do país, 15%, por exemplo, mas agora a inflação gerada é de 100%. Como as pessoas cada vez mais sofrem de problemas mentais, mesmo com a internet, as pessoas esquecem facilmente o preço das coisas. Você se lembra quanto era o quilogramas do patinho, carne, em 2014? Com certeza não. Para que ninguém perceba, mude o sistema de cálculo da inflação. A classe média sabe, mas o que ela vai fazer? A resposta é simples. Nada. Como a classe média é desunida, ela vive em constante neurose. Se eu faltar no meu emprego e fizer greve, outra pessoa vai tomar o meu lugar, vai fazer o meu trabalho e roubar o meu emprego. Se eu não fizer greve, eu diminuo tudo em casa e aguento o tranco. Eles ignoram os pobres, então não sabem que vivem pior que eles. Assim como no mercado financeiro, essa piroca só aumenta com o passar do tempo. Preciso resumir este capítulo. Tem outros assuntos a falar. Eu preciso que você entenda o seguinte: a classe média é a pior das classes. É a classe que vive reclamando, mas não faz nada. É a classe mais desunida de todas e a mais disposta a trair. Preciso admitir uma terrível realidade. A classe média é a classe que concentra o maior medo de todas as classes. Mas, antes que você saia por aí matando toda a classe média, entenda, não é culpa de ninguém, porque a culpa é de todos. E o sistema sabe. Mas você votou nele, e você sabe disso. Lacra 13, votem Tiririca e Lula lá. Vocês não ligaram no passado e agora estão reclamando. A mudança no cenário deste país só vai ocorrer quando a classe trabalhadora parar de vez e não apenas no final de semana e no carnaval. Enquanto isso não ocorre, não perca seu tempo tentando achar uma solução para mudar o sistema. Deixa isso com quem está disposto a correr o risco de pagar o preço. Eu estou disposto a partir do momento que estou falando tudo isso neste livro. Quero que vocês se libertem e mudem esse sistema. Caso eu me foda, foda-se. Já vivi tudo que eu precisava viver. Pessoas sensatas como Rachel Sheherazade, Olavo de Carvalho e outros sabem o risco de falar e tomar a frente para esse novo tipo de pensamento. Você que quer mudar a sua vida, não precisa pensar nisso agora. Apenas saiba que não existe nenhum motivo para temer a pobreza. O que vocês devem temer é a classe média, ou a rica. Serei mais específico, disse Jesus a seus discípulos. Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Repito que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, observaram, aterrados. Quem pode então salvar-se? Jesus encarou-os e disse: para os homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Marcos 19,23-27. Basicamente, Jesus mesmo disse: os ricos estão mais fodidos que os pobres. Os ricos talvez achem que estão certos até o final da vida. Os pobres, bem, os pobres sempre foram tratados como o erro do sistema. A classe média será a classe mais sofrida, porque é a mais apegada ao dinheiro. O que a classe média não sabe é que quanto mais eles temerem e se apegarem ao dinheiro, mais eles vão se foder. E eles vão passar a vida toda atrás disso em troca do possível INSS. O dólar R$ 4 favorece o rico dolarizado. Para o pobre, não muda quase nada. Mas para a classe média, para terminar este capítulo e parar de confundi-los, passo a nova lição. Se vocês querem sair do ciclo, temam a riqueza. Tenham medo da riqueza e do poder que a riqueza pode trazer para vocês. Como todos sabem, o medo é a força mais poderosa no homem. Quando o homem teme a pobreza, ele empobrece mais. Para passar de nível, você terá que entender que o risco de ser rico é muito alto. Você pode perder sua alma, vender a sua vida e ser possuído pelo que possui. Se você morrer pobre, nada de novo na sua vida. Provavelmente, você sempre foi. Capítulo X. Saiba, se você tem medo, você não é cristão, e você sabe disso. É engraçado, você sabe disso. Se você não sabe, começarei com uma passagem que exemplifica a ideia que quero passar. Por isso vos digo, não vos dê cuidados à vida, o que é vez de comer e o que é vez de beber, nem o vosso corpo, o que é vez de vestir. Não vale
Porventura, mais a vida que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta. Considerai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. Vosso Pai Celeste é que lhes dá de comer. Não sois vós, acaso, muito mais do que elas? Quem de vós pode, com todos os seus cuidados, prolongar a sua vida por um palmo sequer? E por que andais inquietos com que haveis de vestir? Considerai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam, e, no entanto, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu jamais como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, nem digais, que havemos de comer, que havemos de beber, com que nos havemos de vestir. Os mundanos é que se preocupam com todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que de tudo isso haveis mister. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não andeis, portanto, solícitos pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia a sua lida. Mateus 6,25-34. A maior prova que você nunca foi cristão é que você sempre se preocupou com o dia de amanhã. Vamos lá, parece difícil vivenciar essa lição. Vocês querem ser ricos. Por quê? Provavelmente já perceberam que o caminho natural da classe média e da pobreza é querer alcançar a riqueza. Riqueza para vocês representa a liberdade. Quanto engano que o homem é livre por causa do dinheiro. Vocês acreditam que são livres em escolher o que escolhem, mas não são. Vocês já estão condicionados escravizados pelo sistema. Era óbvio que vocês queriam o que querem. O sistema sabe disso. Você nem percebe. A verdade é que o dinheiro mais aprisiona o homem ao sistema do que liberta. O homem mais livre de todos não é o mais rico. Foi o mais pobre. A maior prova que vocês nunca foram cristãos, e nunca terão 0,1% do poder de Cristo, é que vocês vivem preocupados. Eu não preciso falar muito sobre isso, mas vocês vivem para os seus vícios. Vocês vivem para sustentar os seus mais insanos desejos de perversão. Aceitem isso. A maioria de vocês quer isso, seja quente ou seja frio, mas seja. Eu não posso negar que através da aceitação total de quem você quer ser é que você se torna. Chegou a hora de tirar a máscara, pessoal. Se você quer ser rico a todo custo, vá, seja. Peça isso, você será. Se você quer permanecer pobre e não produzir nada, vá, seja. Você já é. Agora, se você quer se manter alienado em um mundo de Facebook e Instagram, seja. E não enche o saco dos outros com seus gritos desesperados. Todos estamos fodidos perante a lei. Porém, mesmo se por um estalo de consciência, pessoas ricas perceberem e decidirem mudar o rumo de suas vidas, através do arrependimento ao perceberem a origem de suas doenças mentais físicas, elas poderão ser salvas. Eu estou falando mais ou menos o seguinte: para ser cristão, primeiro você precisa parar de se preocupar. Ou seja, a lição deste pequeno capítulo é a seguinte: passe 2 semanas sem reclamar da vida. Se você conseguir fazer isso, vai se desbloquear ao capítulo seguinte. Capítulo 11. Entendendo a quem você serve. Começarei este capítulo recapitulando algumas informações. Você agora não tem medo de estar pobre. Você não se preocupa mais porque já aceitou o fato que ser pobre é melhor que ser rico. Logo, agora o que você teme é a riqueza. Mesmo assim, você quer isso, não é mesmo? Agora, vocês estão afinados para verificar se o que vocês escreveram nos primeiro e segundo capítulos faz sentido. Se não fizer, apague e reescreva. Agora você está consistentemente desbloqueado. Você quer passar por essa experiência. Lembre-se, eu não posso julgá-los. Caso você tenha percebido que não há mal algum na pobreza, mas é muito mal na riqueza deste mundo, então o próximo passo é extremamente poderoso. Se você entendeu que a sua mente tem poder criativo e que você desbloqueado pode se conectar a uma força que dará a você tudo o que pedir, basta apenas tempo para que isso ocorra. Explicarei melhor. Quando você pede, você automaticamente recebe a resposta dessa oração. Se a sua mente está desbloqueada, você vai receber ou captar a mensagem. Essa mensagem virá através dos seus próximos impulsos. É importante que você não os bloqueie ou os julgue. Lembre-se, tudo que vocês sabem está possivelmente errado, e se você chegou até aqui eu já consegui confundi-lo. Agora, você vai agir conforme seus impulsos, e a única coisa que você sabe é qual caminho decidiu seguir. Todas as pessoas que chegaram a algum lugar até agora acreditavam que esse lugar estava certo. Vocês foram enganados o tempo todo. Logo, seus sentidos foram todos confundidos. Vocês estavam pagando pelo erro dos seus próprios antepassados, mas à luz do conhecimento, vocês perdoaram todos que passaram em seu caminho. Agora, você tendo definido exatamente qual o seu desejo, a única coisa que você deve permanecer é fiel ao que escolheu. Lembre-se, esse processo é extremamente poderoso. Vocês podem escolher qualquer coisa pela qual tiverem fé. Pela lei, Deus dará tudo que vocês pedirem. É isso mesmo, tudo. Não é ele. Bom é justo. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. Quem procura acha, e a quem bate abrir-se-á. Haverá entre vós quem dê a seu filho uma pedra, quando lhe pede pão, ou quem lhe dê uma serpente, quando lhe pede peixe. Se,
Pois, vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisa boa àqueles que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus 7,7 a 12. Porém, entendam, não é só Deus que pode dar as coisas que vocês pedem. Ambas as forças podem lhe dar o caminho. Eu não vou dizer ou julgar a força que você escolheu servir. Em todo caso, entendam, vocês estão recebendo. Tanto Deus quanto o diabo podem oferecer coisas. Agora, sejam justos consigo mesmos e analisem o seu sonho inicial do primeiro capítulo. Se você mesmo pudesse se julgar, diria que esse sonho é de Deus ou do diabo, do bem ou do mal. Entenda, não me leve a mal. Eu não estou aqui para julgá-lo, mas estou aqui apenas para informá-lo o que você já sabe. Você serve alguém /algo /sentimento. Você não é livre. Aceitem e sirvam o Senhor que lhes convém. Sejam sinceros. Não há mal nenhum na sinceridade. Lembram-se, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e lhe disse: meu filho, vai hoje trabalhar na vinha. Sim, senhor, respondeu ele, mas não foi. Então foi ter com o outro e falou-lhe do mesmo modo. Não quero, respondeu este, mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 cumpriu a vontade do pai? O último, responderam eles. Disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes entrarão no reino de Deus antes que vós. Veio João e apontou-vos o caminho da justiça. Vós, porém, não lhe destes fé, ao passo que publicanos e meretrizes creram nas suas palavras. Vós o vistes, mas nem por isso vos convertestes depois, nem lhe destes fé. Mateus 21,28 a 32. Agora, a lição deste capítulo é basicamente a seguinte: vocês não irão mais reclamar do que acontece. Vocês agora descobriram a quem servem. Se você admitir que você o serve, logo, ele te fará presente e obrigatoriamente terá que lhe dar tudo o que você pedir. Eu aceito que quero servir a este Senhor, nome do seu Senhor. Agora vocês não precisam mais se preocupar. A velocidade do processo é proporcional à quantidade de fé e submissão a este. Seja lá qual você escolheu. Agora, você é sincero. É um passo importante. Agora vocês não precisam mais reclamar da vida. Agora vocês não precisam mais se preocupar. Agora vocês entenderam que podem servir e receber do seu Senhor. Entendam, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e os roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, estará em luz todo o teu corpo. Se, porém, o teu olho ficar mau, estará em trevas todo o teu corpo. Ora, se a própria luz em ti se houver tornado em trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou respeitará este e desprezará aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6,19 a 24. Considerações finais. Este livro passa a primeira parte do que acredito ser essencial para uma pessoa realizar uma mudança definitiva de paradigmas e realidade. Lembre-se, a partir do momento em que a sua mente muda, o seu mundo muda. É nisso que consiste toda a crença atual através da lei da atração e todas as outras coisas. Queria ter falado sobre muitas outras coisas, porém sinto que não é o momento. Sei que podem haver pequenos erros porque digitei este livro todo em um mesmo momento sobre a influência de uma força que me impediu de parar. Minha última consideração no level 1 de mudança de vida é: observe as pessoas com quem você anda. Basicamente, também ditado por Jesus: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Pela física ou pela matemática, todos nós nos juntamos através de um processo de atração. Se você está andando com pessoas que te fazem mal ou são tóxicas, você mesmo está atraindo isso. Você mesmo está neste momento trazendo essas pessoas e permitindo que permaneçam em sua vida. Essas pessoas podem não ter percebido o mal que causam, porém, não cabe a você pagar o preço caso queira mudar o seu jeito de ser. Dizer um adeus temporário não quer significar um adeus eterno. É semelhante ao processo de sair da casa dos pais e mesmo assim, honrá-los. Não existe amizade entre a luz e as trevas. Não existe companhia entre o bem e o mal. Não existe como a água e o óleo se misturarem mesmo se colocados juntos. Não existe parceria entre os que são de bem e os que são de mal. Quem escolheu um senhor não pode ser amigo de quem escolheu outro senhor. Minhas considerações reais. Deus, obrigado por tudo, mas me sinto livre para sair do ciclo. A primeira parte da mensagem eu já passei. Quem não quiser ouvir que não ouça. Peço perdão para todos, mas eu precisava escrever este primeiro módulo. Agora, desejo que vocês parem de reclamar e comecem a compreender os eventos que ocorrem na própria vida. Usem sua mente criativa e seu espírito. Eu já falei, estamos no ano 2016, depois de Cristo. Se vocês querem aprender o que eu sei, busquem na mesma fonte que eu busquei. Não quero um real de vocês neste momento. Prefiro que compartilhem com seus amigos. Sinto-me livre para dizer: agora gastarei tudo o que juntei porque não preciso provar para mais ninguém. Continuarei a ser julgado e expulso de todos os lugares que for. Obrigado, Seara Bendita, Templo do Caboclo Tupinambá e Sultão das Matas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, templos de maçonaria e todos os outros lugares em que passei e fui mal recebido. Antes que me cobrem, o próximo módulo sairá quando eu achar que deve. Quem quiser me corrigir, que corrija. Quem quiser rir,
que ria. Fica a parábola que eu mais gosto para o final. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e caluniosamente disserem de vós todo mal, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois do mesmo modo, também perseguiram os profetas que antes de vós existiram. Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se desvirtuar, com que se lhe há de restituir a virtude? Fica sem préstimo algum. É lançado fora e pisado pela gente. Vós sois a luz do mundo. Não pode permanecer oculta uma cidade situada no monte, nem se acende uma luz e se põe debaixo do velador, mas, sim, sobre o candelabro para alumiar a todos os que estão na casa. Assim brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celeste. Mateus 5,11 a 16. Minha alma não é deste planeta. Estou ciente disso. Julguem-me à vontade.